Bolsonaro também nos Estados Unidos. A gente vai conversar com o professor de Direito da FGV, Oscar Vilhena, que está aqui a postos para tirar nossas dúvidas jurídicas sobre toda essa história. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar contigo também, professor. Eu começo te perguntando sobre essas cenas que a gente estava agora assistindo. A gente trouxe as imagens aqui, a dificuldade até do presidente da Câmara dos Deputados para conseguir sentar na cadeira, assumir a posição como presidente para a retomada dos trabalhos, né? E de tudo que aconteceu nessas últimas horas, mais de 24 horas, 30 horas na Câmara, 47 horas no Senado, desse sequestro das pautas, também a ocupação no Congresso Nacional. Quais dessas pautas o senhor avalia, ali com a sua experiência, que estão ferindo a nossa Constituição? Olha, primeiro, o espetáculo absolutamente lastimável que nós assistimos ontem, né? Qualquer democracia que se preze é uma democracia que incorpora o conflito, mas o conflito de maneira institucional, né? Onde nós resolvemos as diferenças por intermédio do voto, por intermédio da discussão, ou, eventualmente, solucionamos juridicamente uma dessas questões. Quando você abandona os canais institucionais, né, e faz o que aconteceu ontem, uma extorsão democrática, né, uma extorsão à democracia brasileira, claramente nós tivemos ali uma agressão ao Estado Democrático de Direito. Então, eu imagino que se a Câmara quiser se dar o respeito e reconstruir a sua autoridade, ela deve, sim, submeter os líderes daquele movimento, aqueles que participaram, aqueles que exorbitaram, ao Comitê de Ética, né? Que é muito fácil depois reclamar que o Supremo Tribunal Federal pune deputados, mas ele pune porque a Câmara deixa de fazê-lo, né? Então, eu acho que é um evento lamentável, demonstra também qual é, vamos dizer, os meios que esse grupo radical se dispõe a implementar para simplesmente salvar aquele que tinha já atentado contra a democracia brasileira e que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não é o Estado de Direito, não é a democracia, e é muito perverso que eles sequestrem esses termos para defender, né? Eles estão em defesa da liberdade de expressão, nós sabemos que são grupos que sempre foram violadores da liberdade de expressão, então é algo deplorável. Agora, desculpa fazer esse desabafo antes de responder a sua pergunta. Fundamental, professor. Veja, a agenda da anistia, para mim, da perspectiva jurídica, ela é uma agenda impossível. E por que ela é impossível, né? A Constituição, ela tem um conjunto de regras que nós convencionamos chamar de cláusulas pétreas, né? Entre elas, é proibido você fazer uma emenda constitucional que atente contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra os direitos fundamentais. Bom, se você não pode fazer uma emenda que exige um quórum muito mais elevado, um procedimento muito mais sofisticado, para colocar em risco estes bens jurídicos, democracia, separação de poderes, federação, muito mais é proibir que uma mera lei possa anistiar aqueles que agridem estes bens jurídicos, né? Então, ao meu ver, hoje, o sistema constitucional estabelecido em 1988, ele não permitiria uma lei de anistia que colocasse em risco os bens jurídicos protegidos pelas cláusulas pétreas, ou seja, não pode anistiar quem viola direitos, não pode anistiar quem atenta contra a separação dos poderes, não pode anistiar quem atenta contra a federação ou contra o voto, contra a democracia. Então, essa é uma pauta impossível do ponto de vista jurídico e certamente seria abatida no Supremo Tribunal Federal. Então, se aprovada pela Câmara, em hipótese, né, numa hipótese de essa pauta avançar, o próprio Ciro Nogueira disse hoje numa entrevista, né, o chefe do PP, né, que é uma pauta que não passa no Congresso, mas se passasse... Ele chama de pauta impossível. Ele chama de pauta impossível, o professor Oscar Vilhena diz que é uma pauta impossível do ponto de vista jurídico também, né? Então, se passasse no Congresso, o Supremo declararia inconstitucional, como é o papel do Supremo. Se a Comissão de Constituição e Justiça fosse séria, não passaria nem lá. Nem no filtro da comissão, portanto não iria a plenário. Mas a gente sabe como são feitos os negócios ali, né? Eu perguntaria...
Não, diga, Desculpa, professor. não, e às vezes é feita, são aprovadas medidas inconstitucionais que a Comissão de Constituição e Justiça deveria ter impedido de seguirem à frente, com o objetivo de confrontar, quer dizer, é criar um problema, seja no caso das leis que passam pelo presidente da República, que ele tem que vetar. Então nós tivemos agora com licenciamento ambiental, quer dizer, diversos dispositivos que são claramente inconstitucionais. Agora, isso tem um custo político para o presidente vetar e o risco dele, o veto ser derrubado. E se não, para o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, sobrecarrega a autoridade do Supremo ter que diariamente dizer que o Congresso não andou bem. Quer dizer, isso não é bom. Professor, eu ia perguntar porque as propostas, vamos dizer assim, desse grupo que sequestrou a democracia por 2 dias eram a anistia e o impeachment, anistia para o Bolsonaro e para os, enfim, para os baderneiros ali do 8 de janeiro e impeachment do Alexandre de Moraes. Então, o senhor já falou sobre a anistia. Sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, há algum precedente na história recente ou mais antiga, até na República no Brasil, de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? E basta ter voto, porque eles têm lá, eles recolheram 41 assinaturas, pelo menos anunciaram hoje. Mas resta saber se vai ser colocado em votação e depois. Precisa ter uma causa, né? Você não pode declarar o impeachment porque não gostamos do Alexandre de Moraes. Tem que ter uma causa. O mal, me parece, eu queria ouvir um jurista sobre isso, né? Tem caminho para isso? Aliás, desculpa interromper o professor, só para acrescentar aqui nas informações para ele poder responder, o próprio Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, já disse que não vai pautar. Ele disse, nem na hipótese de 81 senadores apoiando, assinando essa lista de votação. É isso, me desculpa, professor, passando a palavra para o senhor. Em primeiro lugar, não há nenhum precedente. No caso brasileiro, nós não tivemos nenhum juiz que foi objeto de impeachment até hoje. Nós já tivemos casos raríssimos no início da República de ministros que até foram empossados depois de instituídos, porque um era médico, né? Então, na verdade, ele não preenchia as condições para que ele pudesse exercer essa função. Se eu não me engano, Barata Ribeiro, que era militar médico, serviu na Guerra do Paraguai. Mas, fora isso, não, nós nunca tivemos essa hipótese, né? É uma hipótese bastante rara, inclusive fora do Brasil. Nos Estados Unidos também nunca houve o impeachment de um juiz da Corte Constitucional, da Corte Suprema, houve de outros juízes federais. Então, é uma hipótese prevista na Constituição, evidente, para que você possa ser investigado e depois denunciado e depois eventualmente afastado, deveria haver uma correspondência de uma prática ilícita estabelecida na lei de impeachment. Então, você precisa demonstrar que aquela pessoa cometeu algum delito, né? Nós tivemos no impeachment da presidente Dilma uma forçação, embora essas cláusulas sejam muito genéricas, né? Mas houve ali uma interpretação muito lata do descumprimento da regra sobre orçamento. Mas, veja, é uma decisão, sobretudo, política. Tá? Agora, me parece que isso está no âmbito de uma nova ferramenta que vem sendo utilizada pelos populistas autoritários ao redor do mundo, onde as cortes constitucionais, quando têm autonomia, são ameaçadas, né? Quando exercem essa autonomia, elas são devastadas. Então, isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na Hungria, isso aconteceu na Polônia, isso aconteceu na Turquia, isso aconteceu em alguma medida na Venezuela, onde as cortes foram eliminadas, né? Então, ontem mesmo eu falava sobre isso. Hoje, 2/3 da população mundial vivem em regimes autoritários, e nenhuma delas tem cortes independentes. Nas democracias existentes, quase todas têm cortes que têm seus problemas, que têm as suas dificuldades e que nós estamos aqui para corrigi-las, né? Mas, certamente, o ataque do Trump e o ataque que o bolsonarismo vem fazendo é parte da caixa de ferramenta do populismo autoritário contemporâneo, que quer castrar o poder judiciário, cooptar o poder judiciário, subordinar o poder judiciário. Chico. Muito bem. Professor, eu volto à Constituição no capítulo Soberania. Essa aventura, para dizer o mínimo, do Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, em Washington, com uma causa principal de salvar o próprio pai,
mas atuando numa linha em que clama por taxação ao Brasil, clama por castigos institucionais do governo norte-americano ao governo brasileiro. Isso não está na hora de enquadrá-lo ali no artigo quase inaugural da nossa Constituição? Muito bom. Olha, a Constituição, eu acho que é importante isso até para que nós não sejamos pegos em contradições no futuro, né? A Constituição, ela reconhece um conceito de soberania que é um conceito muito contemporâneo e democrático. Nós não estamos falando de qualquer soberania. A Constituição, a soberania brasileira, é o exercício do poder pelo povo de acordo com a Constituição. Não estamos falando da velho conceito de soberania de Hobbes, nada disso. É um conceito democrático e constitucional de soberania. E, evidentemente, que os membros do parlamento fazem um juramento de defesa da Constituição. Eles têm que defender aquilo que a Constituição prevê e os interesses do país, né? Então, quando ele entra num processo de traição dos interesses nacionais, inclusive com interferência sobre um poder da República, muito claramente como e ameaça esse poder da República, ele está violando o seu juramento, ele está violando a Constituição, né? Agora, ao lado da Constituição, existe uma lei que foi aprovada em substituição da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, 2021, paradoxalmente sancionada pelo próprio Bolsonaro, que agora é réu numa imputação desta lei, que tem, a gente nunca chama atenção, Chico, mas os primeiros artigos dessa nova lei, a Lei de Defesa da Democracia, ela incorporou velhos artigos da Lei de Segurança Nacional, entre eles aqueles artigos que dizem claramente a respeito dos que atentam contra a soberania nacional. Então eu te diria, sim, é uma traição à Constituição e esse capítulo inicial que você está fazendo referência, mas é um crime estabelecido pela legislação brasileira. Muito bom. Professor, eu queria propor aqui a gente também tratar sobre essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, porque a defesa dele entrou com um recurso e o ministro Alexandre de Moraes deve agora levar essa questão para o plenário da primeira turma do STF, assim como já fez com as medidas cautelares, por exemplo, e essas medidas elas foram referendadas ali pela primeira turma do Supremo. É capaz de conseguir algum tipo de flexibilização, levando em consideração também os precedentes que a gente tem na história, claro que são completamente diferentes as circunstâncias da prisão dos demais que a gente já teve e também do próprio caso do Fernando Collor, mas a tendência é manter essa decisão na primeira turma? Pode ter alguma outra flexibilização dentro dessa prisão domiciliar? Tá. Então, vamos lá também, desculpem, vocês convidam advogado para falar, a gente fala muito, né? Mas vamos lá. Prisão, restrição de direito, punição, só deve ocorrer, essa é a regra constitucional, depois da condenação, tá? Então essa é a regra geral. Ninguém devia ser preso antes da condenação, e é bom que seja assim, né? No entanto, o Código de Processo Penal, autorizado pela Constituição, ele estabelece algumas circunstâncias onde medidas cautelares, que são anteriores à condenação, podem ser necessárias, né? Em caso em que haja risco de fuga, em caso quando haja tentativa de obstrução do processo penal, ou mesmo como quando haja, por exemplo, um risco de colocar a incolumidade pública em risco, né? Então, vamos pensar, você está investigando alguém que usa e abusa de pornografia infantil nas redes sociais. Ela é investigada, e você, então, proíbe dela fazer o uso das redes sociais. E é muito razoável, é uma medida cautelar. Você não prende essa pessoa, mas você impõe a ela um afastamento das redes sociais, porque o risco que ela põe é exatamente pelo emprego das redes sociais. Então, medidas cautelares são medidas pré-condenação, mas que são, ao juízo daquele que está analisando o caso, necessárias ou para proteger o público, ou para proteger o processo, ou para impedir a fuga. E é isso que aconteceu. Quando
o ex-presidente Bolsonaro, continuou atacando o Supremo Tribunal Federal, deu indícios de que poderia fugir, empregou meios para pressionar o Supremo Tribunal Federal, foi implementada algumas medidas restritivas de direito. O Supremo poderia ter simplesmente prendido o ex-presidente Bolsonaro cautelarmente, e com isso, evidentemente, ele ficaria afastado das redes sociais, ficaria afastado do seu telefone. Então, isso seria uma medida plausível. O ministro Alexandre de Moraes, com o apoio de 3 dos seus colegas de turma, entendeu que não, vamos aplicar uma medida menos gravosa, vamos colocar a tornozeleira eletrônica e criar algumas limitações ao modo como ele usa suas redes sociais. Então, veja, é importante a gente entender que é a prisão, onde tudo isso está incluído, a restrição total a esses direitos, versus uma medida menos gravosa, né? E aí o presidente Bolsonaro foi testando os limites, quer dizer, que é um pouco o jogo que nós vimos ontem no Congresso Nacional de derrubar a cerca. Vamos empurrar a cerca. E o ministro Alexandre de Moraes, que eu gostaria de dizer isso, um juiz conservador, um juiz da Law and Order, um juiz que vem de uma trajetória de governos de centro-direita. Mas veja, ele não é um juiz garantista, ele não é um juiz progressista, ele é um juiz conservador, né? Ele aplica a lei de forma conservadora, e aplicou consistentemente. Então, a seu favor, é consistente com a trajetória dele, ele aplicou. Olha, você está desafiando a corte, eu vou aplicar mais uma medida cautelar. Então, a discussão, lógico, entre nós juristas vai ser, mas é necessário, não é necessário? Pode-se restringir a liberdade de expressão de alguém que está sendo processado? Eu, por exemplo, acho que não. O presidente Lula, por exemplo, quando foi impedido de dar entrevista, não era adequado, né? Por quê? Porque ele, embora estivesse sendo processado, ele teria o direito de se defender, inclusive pela mídia. Então, mas essa é uma discussão que a gente tem que entrar no detalhe. Na medida em que o presidente Bolsonaro usa as redes sociais para cometer o crime contra o Estado de Direito. Então, tem uma peculiaridade aí. Mas ainda assim, enfim, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão dentro do marco legal, né, consistentemente com a sua trajetória de um juiz conservador, e essa medida pode ser, vamos dizer, não firmada pelos demais colegas. Acho difícil que isso ocorra na primeira turma nesse momento, mas pode, não haveria nenhuma ilegalidade. Isso não significaria que o ministro Alexandre de Moraes teria abusado. Significa que na composição da turma tem mais juízes garantistas do que juízes, vamos dizer, de linha dura. Excelente, professor, essa avaliação para a gente compreender como é que fica, a partir de agora, a prisão domiciliar, né? As expectativas, na verdade, a gente ainda vai acompanhar como é que vai ser essa decisão na primeira turma e as possibilidades. Obrigada, é um prazer te receber, professor, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço, prazer estar com vocês. Até a próxima. Importante esse perfil que ele traçou do Alexandre de Moraes, né? Conservador, né? É um juiz conservador, é de centro e centro-direita. Parece que as pessoas esquecem. De repente o Brasil acha que está diante de um incendiário bolchevique. Pois é. No Palácio de Inverno lá em São Petersburgo. Não é nada disso. Convenientemente as pessoas fingem que esquecem, né, desse perfil do Alexandre de Moraes, que foi até secretário de Segurança Pública em São Paulo, bastante... Linha dura. Linha dura, sim. E vem do Ministério Público, né? Ele de formação é do Ministério Público Estadual em São Paulo. Sim. E foi secretário de Segurança, proibiu as torcidas em jogo de futebol, é a torcida única em São Paulo, da época dele. Essa decisão veio da época do Alexandre de Moraes, nos outros estados isso não acontece. Então, postura bem assim, linha dura, né? Assim, não, confusão acabou, torcida de um time só. Eu estava no dia que ele anunciou isso como secretário, né? Como repórter lá e tal. A dúvida que fica é, da prisão domiciliar, se Bolsonaro condenado, ele vai para a prisão fechada, né? Eu fiquei assim, essa é uma questão que está aí. Algumas pessoas que vieram aqui, Rodrigo, o próprio Cacai, acho que disse isso também, pelo menos inicialmente em regime fechado, mas aí provavelmente os depois advogados ele vai tentar. Vão usar recursos, né, da saúde dele. Vai ser o mesmo roteiro do Collor, né? Do ex-presidente Collor. Exato. Ele vai para o fechado, passa alguns dias, reivindica os seus advogados, apresentam todos aqueles laudos,
precisa tomar tantos remédios, o diagnóstico é isso e isso, a doença dele é perigosa, pode morrer em qualquer lugar. Que elas vão aplicar essa do Collor e vai conseguir voltar, se prevalecer a mesma lógica do caso do Collor. E foi o mesmo o Alexandre de Moraes. Eu mesmo. Para sorte do Bolsonaro, nós estamos com uma Constituição democrática que dá todos os direitos do preso, pelo menos quem tem recursos, né, recorrer, tentar obter esse tipo de vantagem. Se fosse no regime que ele defende, o Bolsonaro provavelmente iria para a ponta da praia, como ele defendia para os opositores dele. Aliás, esse foi Eliminado, né? Assassinado. Um dos assuntos que o professor trouxe aqui, né?